Fala galera, Pedro Oak aqui, sejam muito bem-vindos a mais um Insight em Cena, o canal onde a gente fala sobre filmes, séries e o audiovisual no geral. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o filme Eles Vivem, do John Carpenter. E mais especificamente sobre uma cena que eu gosto de chamar de O Despertar, que é bem no final do filme. Mas antes da gente começar, galera, eu tenho que pedir para vocês, é claro, curtirem, comentarem e também se inscreverem aqui no canal, dando um pouquinho de amor para esse sininho, porque ajuda bastante, galera. Mas então, se ligaram na cena? Estão preparados? Então beleza, solta o Kraken. Alerta de spoiler, esse vídeo contém spoilers do filme Eles Vivem, então caso você ainda não tenha visto, no momento da gravação desse vídeo ele está disponível na Netflix, então corre lá para assistir e depois volta aqui porque cara, vale muito a pena. Ainda aqui? Beleza, então vamos lá. Como eu acho que deu pra notar, eu adoro esse filme, eu acho incrível como ele continua relevante depois de tantos anos. Quando questionado pela Yahoo em 2015 sobre o filme, John Carpenter, o diretor, simplesmente respondeu: "Tem uma coisa que você precisa entender. Esse filme não é ficção científica. Ele é um documentário." Eu sei, é uma declaração bem forte, mas que não deixa de ser verdade. O famoso diretor de Halloween estava mostrando uma Califórnia atemporal, entre a década de 80, ou seja, um presente pessimista, e um futuro mais pessimista ainda. Se bem que os cabelos e as frases de ação acabam por apontar mais para a década de 80, né? Mas o importante é que ele estava mostrando essa Califórnia, na qual drones sobrevoavam a cidade. A polícia era militarizada e invade comunidades menos favorecidas para, entre aspas, limpar as ruas. A sociedade é adormecida dentro da mídia, enquanto 1% é quem controla o show nos bastidores, enriquecendo às custas das outras classes econômicas que aos poucos vão ficando mais e mais pobres, assim como gerando diversos conflitos entre essas classes sociais. Me diz, soa familiar? Ao mesmo tempo, esse é um filme de ação sci-fi com estética B, que tem uma das lutas mais comicamente longas já postas nas telonas e muitas galhofas que vêm com um filme como esse. Afinal, esse é o filme que imortalizou a frase: "Eu venho aqui para fazer duas coisas: mascar chiclete e chutar traseiros. E meu chiclete acabou." Ou então, quem sabe você gosta da frase: "O acerto de contas está vindo. Eu não sou mais o garotinho assustado do papai." Bom, essas pérolas do cinema vêm desse filme. Essa combinação de um comentário social subversivo e a natureza memética, estranha, cômica e até mesmo um pouco desconfortável do filme garantiram seu impacto na cultura pop e na mente das pessoas. Eles Vivem foi um fracasso de bilheteria, mas não demorou muito até se tornar um dos filmes mais cults de todos os tempos. Se engana, no entanto, quem acredita que sua mensagem anticonsumismo falou apenas a um grupo político determinado, considerando que através dos anos grupos antissemitas neonazistas enxergaram a obra como um aviso contra os manipuladores judeus no controle de tudo. Outro grupo de direita radical que redescobriu e se identificou com o filme foram os QAnons, apoiadores de Donald Trump, que o enxergaram como uma comprovação profética de toda a conspiração na qual o mundo é governado por pedófilos satanistas e que, bom, Donald Trump é o nosso é o nosso salvador. Enfim. O próprio Carpenter desmentiu esses rumores e confessou que seu filme era, na verdade, anti-Yuppie e uma crítica direta ao presidente Ronald Reagan. Em entrevista ao jornal Los Angeles Times, ele disse que, no fim da década de 80, eu estava cansado e precisava dizer alguma coisa. Por mais estúpido e banal que isso seja, eu fiz isso. E seu nome é Eles Vivem. Eu amo que o filme estava dando dedo pro Reagan numa época que ninguém mais tinha coragem de fazer isso. É claro, essa é a razão pela qual o Carpenter fez o filme na década de 80. Foi para dar o dedo do meio pro Reagan. Mas o Reagan não é mais presidente há décadas, e a gente pode facilmente adaptar a temática dessa história ao mundo atual. Infelizmente, ainda é um reflexo muito,
muito bem construído do mundo em que a gente vive. E de forma brilhante, até mesmo os rótulos do filme ajudam a essa recontextualização temporal da história. Afinal de contas, os alienígenas são chamados de eles, né? Eles vivem enquanto a gente dorme. Eles é perfeito porque para diversas pessoas pode significar diversas coisas, mas todos nós utilizamos termos como eles estão nos observando, eles estão no controle, eles é quem decidem. A gente sempre acaba usando esse termo. Até mesmo o nome do nosso herói, o nome do personagem principal desse filme é John Nada, que pra gente não é muito difícil de sacar que é um trocadilho em espanhol pra dizer que ele é literalmente ninguém. Ele é, entre aspas, um nada pra sociedade. Uma pessoa que não tem nenhum tipo de contribuição social. E até mesmo os óculos são um símbolo bem legal, eu acho, de como às vezes é necessário uma nova lente, uma nova ótica pra gente verdadeiramente enxergar as coisas. E até a cena da luta, que é extremamente engraçada, ela é interessante também no sentido de que você vê que é uma pessoa que está tentando fazer a outra enxergar o que seria a verdade. A relutância, a dificuldade que é de fazer essa pessoa escolher enxergar. O quanto a pessoa, normalmente, o indivíduo não quer ver esta realidade. Então, por um lado, isso também é muito interessante. Mas a cena que eu queria falar com vocês sobre, de todas as cenas desse filme que eu poderia falar, eu resolvi falar sobre duas cenas rápidas da sequência final. Porque elas têm um detalhe que eu acho que a galera não fala tanto sobre, e eu acho que ela confirma a afirmação que o Carpenter faz de que esse filme é um grande dedo do meio. O Carpenter consegue adicionar uma última provocação, um último comentário bem no final do filme sobre como os cineastas eram responsabilizados pela marginalização da cultura e a violência social através da mídia. Essa cena mostra uma galera num bar, inclusive um alien, um dos eles, que é claramente um Yuppie, que é quem o Carpenter disse que estava criticando na época. Mas essa galera toda no bar está assistindo a um programa de TV de entrevistas, na qual temos outro alien, outro membro dos eles, que diz o seguinte: todo esse sexo e violência nas telas já foi longe demais para mim. Eu já estou farto disso. Cineastas como George Romero e John Carpenter têm que mostrar um certo respeito. Eles são simplesmente... E aí o sinal treme. E como se não bastasse, a gente ainda por cima corta direto para uma mulher nua, assistindo a um comercial onde outro membro do eles é revelado, que ainda por cima quebra a quarta parede e olha espantado para ela, fazendo com que nós, o público, também tenhamos a revelação de que ela tá transando com um dos eles, ou seja, ela tá transando com um dos alienígenas. Eu acho incrível como, colocando essa cena no final desse filme em específico, o Carpenter tá basicamente falando: bom, essas coisas pelas quais você me responsabiliza, essa violência, essa marginalização cultural, sou eu quem tô fazendo isso realmente? Ou será que no caso são todas essas outras coisas que eu coloquei no filme até agora, tudo isso que eu venho falando até o momento? E é simplesmente genial, porque ele ainda por cima coloca o George Romero nesse balaio, que fez filmes como Estação da Bruxa, que fala sobre uma mulher que começa a se envolver com feitiçaria, Martin, sobre uma pessoa que pode ou não ser um vampiro, que chega a uma cidade, o filme O Exército do Extermínio, que fala sobre um vírus que se espalha numa cidade, e é claro, mais famoso de todos, Noite dos Mortos-Vivos, que fala sobre zumbis. Todos são filmes de terror que falam sobre o sobrenatural e que foram considerados violentos e extremamente impactantes na época que eles foram lançados. Mas, ao mesmo tempo, são filmes que, se você pegar e dar uma analisada melhor, o Exército do Extermínio basicamente fala sobre um vírus que se espalha e sobre o isolamento que as pessoas acabam tendo que passar. E aí fica difícil de entender quem está louco por causa do vírus ou quem está louco por causa do isolamento social. E no fim, é claro, o governo tem a chance de produzir uma vacina para salvar as pessoas e acaba perdendo essa vacina. De novo, soa familiar. O Martin, na verdade, fala sobre mudança geracional e a ameaça que muitas vezes essa mudança acaba representando para a sociedade que veio antes. Voltando à Estação da Bruxa, ela na verdade é sobre uma mulher que, quando acaba utilizando seus poderes de feitiçaria, descobre, na verdade, e reconecta-se com os poderes dela, que ela usa para acabar com o marido abusivo dela. E o Noite dos Mortos-Vivos, no final de contas, faz um comentário muito forte sobre o racismo na sociedade.
Todos esses filmes, inclusive o Eles Vivem, eles são reflexos do que a sociedade foi e até hoje é. E, no entanto, eles foram culpados e responsabilizados por toda a decadência moral que a sociedade apresentou. E, enfim, eu acho essa cena uma resposta brilhante a essa responsabilização que recai sobre o ombro desses diretores, e muitas vezes ainda associada ao cinema de gênero. Em dezembro de 89, o John Carpenter deu um aviso pra gente no formato da adaptação de uma história chamada 8 da Manhã. Esse aviso era, olha, cuidado. O consumismo exagerado, a mídia e a propaganda sem conteúdo nos tornam cada vez mais indiferentes e adormecidos. Eles vivem, nós dormimos. Mas ao mesmo tempo, assim como John Nada tentando desesperadamente fazer com que seu amigo enxergue a realidade, lutando com ele para que ele coloque os óculos, John Carpenter também diz: só não nos responsabilize ou culpe pelo estado do mundo quando nós apenas tentamos te mostrar o que há por trás dos óculos escuros. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até o final. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Valeu!